O segundo episódio de Stargirl tinha uma tarefa muito difícil, já que ele vem depois de um primeiro episódio muito forte que introduziu a Sociedade da Justiça e apresentou a nossa heroína. Tudo isso com uma ambientação, efeitos especiais e questões técnicas praticamente impecáveis. Mas e aí, será que o segundo episódio conseguiu manter o ritmo? Shazukara! Antes de começar o vídeo, é bom lembrar mais uma vez que as nossas análises têm spoilers dos episódios, então se você ainda não assistiu, prossiga por sua conta e risco. Mas vamos lá, depois de um primeiro capítulo frenético, repleto de pontos altos, com referências aos quadrinhos e à morte da Sociedade da Justiça, esse segundo episódio tira um pouco o pé do acelerador, mas isso não quer dizer que ele perdeu qualidade. A trama começa no exato momento em que terminou o episódio anterior, com o Pat protegido pelo seu exoesqueleto, resgatando a Courtney do seu primeiro confronto contra o Onda Mental. E é interessante como a gente tem sentimentos conflitantes entre os personagens. De um lado, a Courtney quer saber o que está acontecendo, ela quer enfrentar os vilões e se vingar pelo que aconteceu com a Sociedade da Justiça e com o Starman, que ela continua acreditando ser o seu pai. Afinal de contas, por que o cetro cósmico reagiria à sua presença? Ela está destinada a levar esse legado adiante porque é descendente do Starman anterior. Do outro lado, o Pat quer proteger a sua enteada, até porque ele já teve um passado como super-herói e perdeu todo mundo que era importante para ele. Ele não quer que isso aconteça novamente. Mas os dois precisam encontrar um meio termo para continuar trabalhando juntos. E a gente vê que essa relação que começa a fortalecer entre eles não é tanto uma relação de parceria como a gente pensou que seria em um primeiro momento. É mais uma relação de cumplicidade. A Courtney não pode entregar para sua mãe que o Pat não é bem quem ele diz ser, que ele já teve um passado heróico, porque isso acabaria entregando que ela também está se tornando uma heroína, o que é claro ela não quer que aconteça, já que isso poderia pôr em risco a vida da sua própria mãe. Então eles são obrigados a trabalharem juntos, a esconder o segredo um do outro, o que pouco a pouco vai acabar aproximando-os. Mas do outro lado da história, os vilões também estão se preparando para um novo confronto. Nós vemos que o Onda Mental já alerta o vereador William Zarek sobre o possível retorno da Sociedade da Justiça. E descobrimos que ele é o vilão conhecido como o Mago. E agora a Sideral tá ferrada, né? Porque o Mago é implacável, então... Ah, não é esse Mago? Ah, então esquece. Ele é o Mago! Na verdade, esse mago é uma adaptação do William Zard dos quadrinhos, um criminoso que passou anos aprimorando o seu lado místico no Tibete, até que traiu e assassinou o seu mestre para revelar suas verdadeiras intenções. Tá valendo, né? De qualquer forma, é interessante ver como realmente existe alguma coisa em Blue Valley que motivou a ida da Sociedade da Injustiça pra lá. Quando o Pat também explica pra Courtney quando revela a história por trás da criação do Faixa e sua trágica jornada como o único sobrevivente da Sociedade da Justiça. Aliás, ele também deixa escapar que o criador do cetro foi Ted Knight, o primeiro herói a utilizar o nome Starman lá em 1941. No Brasil, devido às diferentes editoras que distribuíram as histórias do personagem, ele já foi chamado de Astro, Estrela e Homem das Estrelas. Ted Knight era um gênio, astrônomo, bilionário, basicamente o Tony Stark dos anos 40, que inventou o Bastão da Gravidade, um artefato capaz de absorver a energia das estrelas e transformá-la em poder que era utilizado por ele. Mais tarde, ele transformou o Bastão da Gravidade no Cetro Cósmico, que é o artefato passado entre os Starman para levar o legado adiante. Achei legal eles terem citado Ted Knight logo no segundo episódio e assim como o criador do Cetro Cósmico, a Courtney também decide fazer sua própria transformação ao adaptar o uniforme do Starman. Não só essa sequência, como a sequência do Pat treinando com o Faixa e fazendo uma série de aprimoramentos no traje, pra mim foram os pontos altos do episódio por uma série de fatores. Primeiro que isso é a cara dos anos 80, essas montagens em que a gente vê o personagem treinando ou criando alguma coisa e uma trilha sonora que tem a ver com aquele momento. Quem não se lembra, por exemplo, do treinamento do Rock ou das montagens em Karate Kid? Então usar esse recurso na série da Sideral, que mesmo sendo uma
produção e uma personagem recentes remete muito às produções dos anos 50, 70, 80, faz muito sentido. É algo que o próprio Geoff Johns sempre disse que admirou muito nas séries, a possibilidade de usar a trilha sonora para contar a história, algo que não é possível nas HQs. Sem contar que essas sequências trazem uma sensação de alegria. O que falta nas séries de super-herói, principalmente da CW, que abraça muito o lado sombrio dos personagens, que enfatiza o peso das escolhas dos super-heróis. Enquanto aqui, essas montagens trazem a diversão, a pureza. Ser um herói, é claro, tem as suas responsabilidades, tem os seus sacrifícios, mas também pode ser divertido. Quando uma criança tá lendo uma história em quadrinhos, ela se preocupa muito mais com a diversão do que com a responsabilidade que aquele herói tem. E eu acho que essa foi a mensagem que esse episódio conseguiu passar nessas montagens. Por mais que a gente tenha os momentos tensos, como a perseguição do Onda Mental a Stargirl. Fica naquela caçada de gato e rato e quase pega e escapa, mas no final das contas, o vilão consegue descobrir a verdadeira identidade da Courtney e ameaça acabar com toda a sua família caso ela não entregue o cetro cósmico. O Pat tenta resolver as coisas sozinho para proteger a Courtney, mas ele não contava com a Sideral surgindo em seu novo traje e colocando o vilão em um estado de coma convenientemente antes que ele pudesse revelar a sua identidade para o restante da Sociedade da Injustiça. E aí pode ter muita gente que vai falar: ah, mas o cara derrotou a Sociedade da Justiça inteira no passado e agora é derrotado só pela Sideral. Bom, primeiro que por mais que o Onda Mental seja um oponente poderoso, ele não derrotou a Sociedade da Justiça sozinho. Na verdade, quem matou o Starman foi o Geada. Sem contar que aqui ele foi pego de surpresa, justamente por uma atitude que muitos vilões têm e que é a culpada por suas derrotas. Ele subestimou o seu oponente. O Onda Mental tava muito cheio de si. Ah, é só uma garotinha do colégio, ela não sabe o poder que tem nas mãos. Eu vou acabar com ela facilmente e depois derreter o seu cérebro. Toma aí, rapá, falador passa mal. Aqui, por exemplo, tem... A gente tem que lembrar que o próprio cetro também possui consciência, então ele pode ter agido por conta própria naquele momento para salvar a vida da Sideral. Sem contar que isso serviu para oficializar a parceria entre Sideral e Faixa, então mesmo com as conveniências eu achei tudo muito legal. Mais uma vez os efeitos especiais estavam convincentes e apesar da gente ter bem menos cenas de ação nesse episódio, elas cumpriram muito bem o seu papel. O que nós tivemos bastante foi a preparação de terreno para que os personagens venham a revelar suas verdadeiras intenções no futuro. Então o vereador da cidade, que a gente já comentou, é o mago da Sociedade da Injustiça. O Steve Sharp, o chefe do financeiro do American Dream, que não aceita as sugestões da Bárbara, é o vilão conhecido como Jogador. O Crusher, que é o mestre dos esportes e até o momento está sendo mostrado mais como um alívio cômico do que como uma ameaça, mas as sementes começam a ser plantadas. Agora, um personagem que eu tô ansioso pra ver como vai ser trabalhado é o filho do Onda Mental. Ah, mas o moleque é um mó playboyzinho típico aí, cara insuportável, mais ou menos. Nos quadrinhos, o Hank Jr., que se torna o Onda Mental Jr., diferentemente do seu pai, se torna um herói e é um dos fundadores da Corporação Infinito, que é basicamente o que os Jovens Titãs representam pra Liga da Justiça, a Corporação Infinito representa pra Sociedade da Justiça. E ele faz isso justamente porque quer mostrar ao mundo como as coisas podem ser diferentes, como ele, mesmo vindo de um lar vilanesco, consegue se tornar uma boa pessoa. Mas quando seu pai é morto justamente por um herói, ele fica completamente desequilibrado e passa a agir como um vilão. Apesar de ter algumas recaídas aí, ele fica indo pro lado do bem, volta pro lado do mal, ele é um personagem bem complexo nas HQs. Como nós vimos aqui, o Henry não tem, ou pelo menos ainda não sabe usar os seus poderes mentais. E pode ser justamente o estado do seu pai que faça com que ele desperte esse dom e passe a lutar contra a Sideral, já que ela foi a responsável por essa situação. Então, tanto os inimigos quanto os aliados da Sideral, que é aquela galera da mesa de rejeitados na hora do almoço da escola, já começam a ganhar mais destaque, e eu espero que isso seja ainda mais desenvolvido no próximo episódio.
A primeira temporada de Sideral vai ter 13 capítulos, que é mais ou menos a média das séries do DC Universe. Então, se tudo for trabalhado com tempo, a gente vai ter personagens bem desenvolvidos e uma trama com começo, meio e fim. Talvez você tenha visto algumas imagens e pôsteres, principalmente dos aliados da Sideral, que foram divulgadas pelo DC Universe e pode até ter achado tosco. Eu confesso que já gostei dos visuais logo de cara, mas os produtores, inclusive o Geoff Johns, já garantiram que esses trajes têm essa estranheza inicial porque foram justamente adaptados pelos personagens a partir dos trajes dos heróis originais. Então, como eles não foram criados para serem para esses personagens, obviamente vai ter uma estranheza visual. Mas isso deve mudar em uma segunda temporada. Enfim, mesmo tirando o pé do acelerador, eu adorei o segundo episódio de Stargirl e achei ele tão bom quanto o primeiro, mesmo que de uma maneira diferente. A trilha sonora, que já foi bem impactante no primeiro episódio, aqui se fez ainda mais presente, e o modo como a Sideral tá aprendendo a lidar com seus poderes, tá aprendendo a treinar, tá aprendendo sobre as suas responsabilidades e principalmente o modo como a relação entre ela e o Pat tá sendo trabalhada, tá me deixando muito ansioso para ver como essa história vai terminar. Fora que o Owen Wilson continua roubando a cena sempre que aparece e a sequência dele tentando ir pra academia já vale por todo o episódio. Mas essas foram as minhas impressões do segundo capítulo de Sideral. Comenta aí embaixo o que você tá achando da série e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, lembrando que agora a gente também tem TikTok. Segue a gente lá no TikTok e me segue no Instagram, @MaiDanaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Ixi, esqueci um negócio no meio. Mas vamos lá. Contra o onda mental. Eu não vou conseguir falar nada disso, você tá ligado, né? Contra o onda mental. Até que não é tão difícil, mas é difícil. Eu dei uma gaguejada, né? Será que eu gravo de novo? Vou tentar. Com. Mas tá bom, com. Ah, inclusive eu coloquei isso aqui. Sou um ator. Que no caso é só a mãe dela mesmo.